Olá, pessoal. Vamos continuar mais uma etapa dessa nossa discussão e agora vamos nos concentrar em cima de uma outra categoria bastante importante para a geografia, que é a categoria território. Muito discutida, já se falou muito sobre isso e estamos aqui retomando o assunto, né? Sempre levando em consideração que já discutimos aqui um primeiro movimento do sujeito, que é a percepção das formas do mundo e o seu caráter distributivo e assim por diante. Esta coisa quase que da imediatidade de quando o sujeito recebe, pelos seus sentidos, o conjunto de elementos que permitem que ele reconheça a diferencialidade das formas. Isso que nós chamamos, então, este processo que é identificado pelo nome de paisagem. Agora nós vamos discutir o território. Território é outra categoria bastante cara da geografia e que envolve muita polêmica. Vamos tentar enfrentá-la com a maior calma que for possível. Muito que bem. Então estamos aqui em frente à ideia de território e estamos associando a ideia de território, mais uma vez, ao fato de que ela pertence ao conjunto das categorias que nós identificamos aqui como categorias do método. Isto é, território também é uma categoria cujo objetivo fundamental é nos ajudar a organizar o pensamento, a fazer com que as coisas tenham uma determinada ordem. E dentro do contexto dessa ordem, então, irmos construindo o discurso e o reconhecimento da geograficidade do mundo, isto é, de que nós então possamos explicitar, identificar, fazer então um conjunto de ponderações, proposições, readequações do que é a ordem dos elementos, dos objetos, das coisas, das pessoas, isto é, esta ordem que de alguma maneira é determinante no desenvolvimento dos processos que, é o mundo, é a vida, é o existir das coisas. Muito que bem, então, território é uma categoria do método, ponto. Isto está afirmado, pelo menos. E nesse sentido, então, nós podemos dizer que território é aquela categoria que está associada à necessidade que nós temos de colocar ordem naquilo que nós percebemos. E isto é o nosso ponto de partida. Até aqui as explicações são mínimas. Vamos tentar aqui dialogar com alguns autores, com algo da literatura que nos é relativamente comum. Aqueles que estudam geografia, tem uma chance muito grande de conhecer essa bibliografia, então é com ela que nós vamos dialogar de imediato, tentando saber o que dizem os autores e que dificuldades estão colocadas nesses dizeres, né, nessas proposições. Muito que bem, vamos lá. Talvez, dentre os textos mais famosos, mais sintomáticos com relação à ideia de território dentro das universidades brasileiras e dentro dos estudos de geografia, dentro da bibliografia, daquilo que é citado, falado e consumido, um dos autores mais importantes no meio disso tudo, sem dúvida, é Claude Refestin. Claude Refestin é um geógrafo francês e que escreveu este livro que ficou bastante famoso no Brasil, não só, e que se chama de a proposição. Na verdade, o título é uma espécie de proposição. Ele está propondo por uma geografia do poder. É interessante, né? Uma reflexão imediata, porque, assim como o texto de Milton, de final dos anos 70, era também uma proposição por uma geografia nova, este texto do Refestin tem lá o seu sentido propositivo também, né? A ideia é construir uma geografia do poder.
Se isto é contra o poder, se isso é para assumir o poder, se isto é para desvendar o poder, se isso é para reconhecer o poder, isto é outra história, o título não esclarece nesse sentido. A única coisa que ele diz é que quando você comprou o livro, pegou o livro na biblioteca e tal, e você olha para a capa, lá está escrito, por uma geografia do poder. Isto é a proposta do autor. O que é interessante é que lá pelas tantas, Rafestan, ele busca um conceito de território, porque no final das contas, esta relação entre território e poder dentro de todo o texto de Rafestan é quase que inseparável. Não existe uma maneira de se compreender o território do ponto de vista do Rafestan e do ponto de vista desse texto, sem associá-lo de alguma maneira à ideia de poder. Bom, isso tudo vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Lendo o texto do Rafestan, nós temos aqui numa primeira proposição a ideia de que o território se forma a partir do espaço. Bom, é interessante a gente fazer uso de um tipo de proposição como essa, porque no final das contas, se lendo, né, o texto como um todo do Rafestan, não existe antes dessa proposição nenhum tipo de conceituação de espaço. Não sabemos o que é espaço para o Rafestan, não sabemos o que ele quer dizer com isso. O que sabemos é que, de uma maneira ou de outra, o território se forma a partir do espaço. A ideia de que o território se forma a partir do espaço, ela é carregada de dilemas. E vamos tentar desvendar um pouco. Então, o território se forma a partir do espaço e é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático, ator que realiza um programa. Portanto, o território que se forma a partir de um espaço, ele é sempre o resultado e, portanto, necessita, para existir enquanto território, de um ator sintagmático, isto é, de alguém que realiza alguma coisa planejada, ordenada, que tem um determinado objetivo, em qualquer nível. Difícil entender o significado de uma frase como essa, porque no final das contas não sabemos o que é espaço, sabemos que o território é o resultado de uma ação conduzida, e essa ação conduzida por um ator sintagmático e realiza um programa em qualquer nível. Mas então, quando é que nós sabemos que esse ato, né, o que é desse ato, desse ator assim, sintagmático, que é o território? Tudo é território, tudo que é produzido por um ator sintagmático é um território. E então, o que seria isso? Que características possui? Como é que seria esse tipo de coisa? Tudo vai ficando um pouco nebuloso. Ao se apropriar de um espaço, bom, se não sabemos o que é espaço, tudo isso fica difícil, mas vamos seguindo o texto. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, por exemplo, pela representação, o ator territorializa o espaço. Muito bem. Então, aqui existe um determinado ator, um determinado sujeito, podemos, acho que sem grandes confusões, como Rafestan, chamá-lo assim. Este ator, esta pessoa que age, né, este ator, se ele tem alguma intenção em relação a um espaço determinado, ele territorializa esse espaço. Mas o que é o espaço? Como é que eu diferencio, então, espaço de território? Como é que será que é isso? Vamos um pouco em frente. Lefebvre, segundo Rafestan, claro, é ele que está dizendo que o Lefebvre disse isso. Lefebvre mostra muito bem como é o mecanismo para passar do espaço ao território. 2 pontos. Abrindo aspas. A produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, modificado, transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam, rodovias, canais,
estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários, autoestradas e rotas aéreas. Interessante isso, porque no final das contas essa citação ela não resolve o dilema. Prestem atenção. Lefebvre diz que existe a produção de um espaço, mas não diz que a produção desse espaço é território. Ele só diz que existe a produção de um espaço. Em nenhum momento dessa frase, até o final, nós chegamos à conclusão que ao produzir o espaço, o território nacional, que aparentemente é a mesma coisa, este espaço físico, balizado, modificado, transformado em redes, circuitos e fluxos que aí se instalam, rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários, autoestradas e rotas aéreas, etc., é a produção de territórios. Nada diz, uma coisa não diz exatamente a outra. Assim, acho que, de alguma forma, a citação está sendo utilizada no sentido de justificar ou de mostrar ao leitor que, como Lefebvre disse uma determinada coisa, então eu também tenho razão, porque, a princípio, Lefebvre é uma pessoa extremamente importante no meio desse debate. Sempre é um pouco confuso, citações são coisas difíceis de se resolver, não é? De qualquer forma, a coisa anda por aí. O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. Chegamos à ideia de poder. O espaço é a prisão original. O território é a prisão que os homens constroem para si. Muito interessante isso tudo, porque no final das contas estamos aqui frente ao fato de que o território, ou o espaço, no caso, desculpem, o espaço é algo que, bom, não tem ninguém, não tem pessoas, não tem humanidades. Porque não existe nenhuma possibilidade da existência do humano que não seja em ação. E no caso, como todo o existir do humano é um existir em ação, como o existir de qualquer coisa, é um existir em movimento, então a própria presença da humanidade elimina a possibilidade da existência do espaço. Ou então, e aí fica mais complicado, o espaço é um receptáculo neutro, com um conjunto, talvez, de coisas distribuídas, não sei muito bem, onde chega o indivíduo, a pessoa, ou a humanidade, e olha para aquilo e estabelece um projeto, que ao fazer isso mentalmente, ou fazer isso a partir do próprio trabalho, transforma então espaço em território. A grande questão é, território e espaço não é a mesma coisa? Ou é a mesma coisa? Bom, o que isso aqui, no final das contas, quer dizer? Vamos avançar um pouco mais. Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. Bom, evidentemente, claro, deve ser, já que o Hafestad fez toda uma reflexão sobre isso, escreveu sobre isso, é evidente para ele que seja assim. Para nós, não está tão evidente. Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação. Uma empresa, um controle, portanto, mesmo se isso permanece nos limites de um conhecimento. A grande questão é, vamos imaginar isso. Eu sou uma empresa e vou fazer uma representação, vou montar uma empresa e fazer uma representação com o objetivo de distribuir, sei lá, qualquer coisa, automóveis, bom, verduras, vamos, comida, não sei, vamos distribuir coisas. Quando eu distribuo essas coisas, ao distribuir essas coisas, eu tenho que levar em consideração a existência de mercados, a existência de pessoas, a existência de áreas urbanas, de centros de produção, de meios de circulação e etc. e tal, que já estão ali. Porque eu não tenho como produzir isso em cima de alguma coisa que ainda não existe nada. E nesse sentido, quando eu estabeleço então que eu vou planejar a existência de uma empresa
a partir então de uma infraestrutura que já existe, vou estimulá-la, talvez transformá-la, fazer com que uma determinada rua estreita se transforme numa grande avenida, que um determinado caminho ou qualquer coisa se construa uma estrada e tudo mais. Quer dizer, então, dentro desse percurso, o que é que existe ali? Se as coisas já existem, se elas estão ali, os mercados, as lojas, as calçadas, as vias de circulação, ou pelo menos parte considerável dessa infraestrutura já é existente, quando eu planejo alguma coisa, eu estou planejando sobre o território ou sobre o espaço? Vamos ler de novo? Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa. Então, eu posso representar o espaço. E quando eu represento o espaço, eu transformo o espaço em território. Quando eu transformo o espaço em território, como é que é isso? É sinal que existe um espaço que não seja território. Ou talvez não seja território para mim. Existe, sem dúvida nenhuma, uma fragilidade brutal nesse tipo de proposição. A proposição é confusa. Ela usa de um conjunto de categorias, como a ideia de espaço, a ideia de território, e de redes, e etc. e tal, e de poder, sem que se explicite efetivamente o significado dessas coisas. Então, qualquer projeto no espaço, se eu faço um projeto de distribuição de entregadores de comida, é evidente que se o espaço se transforma em território, quando ele se transforma em infraestrutura, etc., 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 como a citação do Lefebvre foi apontada antes, e como se imagina que seja isso, então ali já não existe mais espaço, ali só existe território. Vamos em frente. Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações pequenas ou grandes, encontra-se atores sintagmáticos que produzem um território. Aí vem a pergunta: quando eu produzo o território está pronto? Ele está feito? Ele está produzido de fato? Ele existe enquanto coisa? Território existe como coisa? Ou dentro desse texto o território é simplesmente uma ideia? Não é isso que está dito aqui. Aqui não é claro. Porque no final das contas se está associando a ideia de território à ideia das redes, dos bancos, das lojas, das cidades, de toda a estrutura produtiva, da delimitação de Estado e tudo mais. Então, quando se está dizendo isso, está se dizendo que o território existe como uma coisa material. Se eu estou dizendo que eu produzo território sempre a partir da ideia de espaço, e o espaço não é território, é somente a base, isso significa que a construção do território não é sobre território. Ao produzir um território, aquilo que já tinha virado território vira espaço. Gente, isso não é possível. A ideia que está colocada aqui é simplesmente impossível de ser realizada do ponto de vista lógico. Não existe como se estabelecer esse tipo de coisa aqui. Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações pequenas ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que produzem o território. Isso significa que o território é produzido sobre território. O território não é produzido sobre o espaço. Ou não? Bom, a territorialidade aparece então como constituída de relações mediatizadas, simétricas ou dissimétricas com a exterioridade. Eu diria que a frase em si, ela é quase esotérica, ela é quase algo que nos leva a tentar imaginar qual é o papel da palavra e qual é o sentido que isso tem. Se a territorialidade aparece, então, como constituída de relações mediatizadas, todas as relações são mediatizadas. Existe, já que é uma relação, elas têm mediações. Existe alguém que propõe, alguém que discorda, alguém que quer fazer uma coisa e algum objeto que resiste. Bom,
de alguma maneira, qualquer tipo de relação. Se é uma relação imediatizada, isso não quer dizer absolutamente nada. E, assim, simétricas ou dissimétricas, isto é, de qualquer jeito. Para que eu tenho que dizer isso? Se as coisas podem ser tão simétricas quanto dissimétricas, eu não preciso nem falar sobre simetria. E com a exterioridade. A exterioridade, então, o que é a interioridade? A exterioridade é a exterioridade de quem? Quando eu me relaciono com a exterioridade, a relação que eu tenho com a exterioridade não transforma a exterioridade em algo pertencente à relação e, portanto, em interioridade? O que será que Hafestad quer dizer com tudo isso? A territorialidade se inscreve no quadro da produção, da troca e do consumo das coisas. Resultado, a territorialidade se inscreve em qualquer coisa. Porque está no campo da subjetividade, do pensamento, da troca, da produção, do consumo. Vamos considerar a coisa nos seguintes termos. Hafestad não sabe o que é território. De alguma maneira, isto é um texto que tem um caráter fundamentalmente especulativo, é um jogo de palavras, ele não significa absolutamente nada do ponto de vista de um ferramental que possa nos permitir a produzir geografia. Trata-se de um texto que, aparentemente simples, mas que vai vinculando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e que nós vamos eliminando da nossa cabeça, porque afinal de contas não entendemos mesmo, então fica por conta. Não é? Então, vamos considerar que aqui estamos frente a um texto muito utilizado, que, bom, as pessoas ficam reproduzindo isso. Território é poder. Sim, mas poder de quem? Poder sobre o quê? Que tipo de poder? Bom, o poder que eu tenho de fechar a porta da minha casa envolve a produção de território? Ou não? É um poder só de Estado? Só o Estado tem território? Como é que é essa coisa de poder? Do que é que eu estou falando com relação a isso? O que é que significa aquilo que eu digo? Então, isto é que não se explicita neste texto tão utilizado, não? E importante. Precisamos discuti-lo. De qualquer maneira, há um outro texto também interessante e que fala, então, sobre território. Um texto de Milton que está neste conjunto aí, nesta publicação, que tem um conjunto de artigos, onde um deles, Milton vai justamente discutir o papel, o significado de território. E território, globalização e fragmentação, já o título do livro já coloca território como o centro da discussão. E aí temos então essa proposição. Vivemos com uma noção de território herdada da modernidade incompleta e de seu legado de conceitos puros. Perguntas. O que é uma modernidade incompleta? Existe ou chegou a existir uma modernidade incompleta? Será que isso existe? O que é que eu digo e o que é que eu falo quando estou falando de modernidade incompleta? A que estou me referindo? A que tempo histórico? O que é o moderno? Que tipo de identidade é essa que se estabelece então como moderna? Não seria, para os gregos, na época clássica, não sei, Aristóteles, não seria aquele mundo dele um mundo moderno? Para ele? O que quer dizer moderno? O que será que isso quer dizer? E por que modernidade incompleta? Que são conceitos puros? Conceitos puros existem? O que será que Milton quer dizer com isso? Tantas vezes atravessando séculos praticamente intocados. A modernidade incompleta produziu conceitos puros que atravessou séculos praticamente intocados. Quem foram intocados? Os conceitos puros, produzidos nesta modernidade incompleta. É o uso do território e não o território em si mesmo que faz dele objeto de análise social. Existiria a possibilidade de ter um território sem uso? Não seria
a própria existência do território, na sua materialidade, a materialidade do seu próprio uso, o que será que tudo isso quer dizer para além desta confusão e desta verborragia? O que tem de permanente é ser nosso quadro de vida. O território tem alguma coisa de permanente? O que é permanente? Voltamos ao ponto da mesma discussão que fizemos com relação à paisagem. Existe algo permanente? Existe algo que fica? Existe algo que, existe algo puro? Tudo isso, da onde sai isso? De onde sai essa ideia? Um pouco mais para frente, os territórios são formas, mas o território usado são objetos e ações. Os territórios são formas. Formas de quê? O território usado são objetos e ações. Isto significa que o território são formas não usadas, porque existe a possibilidade da forma não ser utilizada. Mas a ideia é de utilização ou de processualidade? As coisas, uma montanha, por exemplo, o interior da montanha não está sendo usado, mas sustenta a existência dela, não? E assim por diante. O que será que isso quer dizer? Mesmo a análise da fluidez posta ao serviço da competitividade, que hoje rege as relações econômicas, passa por aí. Acho que estamos frente a um impasse. E esse impasse, ele se envolve ou ele busca algum tipo de solução, criando uma relação absolutamente metafísica com a dimensão ou com a existência do território. Porque o território de que falo aqui é um território que não existe, um território parado, enquanto forma, enquanto receptáculo, enquanto alguma coisa que de fato não existe. Porque a própria construção da territorialidade ou a própria construção do território enquanto tal, enquanto fenômeno, seja ele produzido pelos movimentos de formação do relevo, das rochas, do clima, do modo de produção capitalista e a unidade que isso tudo constrói, tudo isso é processualidade. O que dessa processualidade é território e o que não é? Essa que é a questão. Porque não existe, de fato, absolutamente nada perene. Da onde é que será que se tira uma ideia como essa? O território são formas, mas o território usado são objetos e ações. Isso significa que o território é forma sem objetos e sem ações? É forma de quê? O que será que Milton quer dizer com isso? Eu diria, estamos aqui frente a um outro texto que, tanto quanto o do Hafenstein, tem um caráter fundamentalmente especulativo. Ele não tem uma proposição do ponto de vista do método, do ponto de vista da relação com a produção do discurso geográfico e qual é o papel do sujeito ao observar o fenômeno e identificar, então, o papel que uma determinada categoria poderia ter para resolver o seu dilema, para resolver a sua pergunta, a sua dúvida. Estamos frente à necessidade, então, de ter o território, o espaço, seja lá ele qual for, como uma espécie de objetos metafísicos. E, nesse sentido, é que é possível, então, imaginar que vivemos com a noção de território herdada de uma modernidade incompleta e do seu legado de conceitos puros. É o uso do território, não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social. Isso significa a possibilidade de reconhecermos o território sem uso, sem movimento, sem realização. E isso efetivamente não é possível. Bem, amigos, chegamos a um ponto, não? Essa discussão ainda vai longe, como vocês podem perceber. Mas só no próximo bloco, né? Porque, os nossos 30 minutos já terminaram aqui. Um abraço e até lá!